Então eu quero desenvolver a coisa aqui de uma forma mais desenrolada, tá? Mais rápida, porque a aula de hoje tem bastante conteúdo e através do conteúdo da aula de hoje a gente vai se situar na realidade da quantidade de fragmentações, né, de diferentes religiões que se desenvolveram ao longo da história, a forma que elas adotaram ao longo do tempo. E aí, depois da aula de hoje, a gente vai entrar especificamente na análise de diversas manifestações religiosas e seitas das religiões, tá ok? Então, as orientações a partir de filosofias, né? A partir de revelações, a partir de tradições que constituem as religiões que estão espalhadas aí ao longo da sociedade do mundo, e aquelas comunidades que se separam delas devido a uma variação, né, que provocam uma variação em relação à doutrina original e por isso são chamadas de seitas, tá? Não somente as seitas do cristianismo, mas as seitas em relação a essas religiões também que se diferenciam da doutrina original, tá ok? A página... Senhor, tudo bem? Aqui, ó. Elas foram mais conceituais. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma passada, só comentar aqui com vocês para a gente deixar fixado nesse conhecimento. E aí já vai entrar na página 4 nesses conceitos que a gente vai desenvolver: animismo, totemismo, teísmo. Então eu vou dar só uma relembrada aqui com vocês para não ficar nada perdido. Veja só, então página 3 você tem conceito de religião, tá? Conforme ele coloca aí no começo, ó. Quando lemos o Gênesis, onde relata a história da criação e o desenvolvimento da humanidade, logo verificamos que os primórdios não falavam em religião. Se continuarmos lendo o resto do Antigo Testamento, a conclusão que podemos chegar é que Deus não instituiu nem ordenou a criação de qualquer religião. Então a conclusão que podemos chegar é que Deus não criou nem instituiu qualquer religião. A própria palavra religião nem aparece no Antigo Testamento. Só mais tarde, no Novo Testamento, especificamente em Atos 25, 19, 26, 5 e Tiago 1, 26, 27. Pode ser outro? Já está com a sua, né? Certo. Em Tiago 1, 26 e 27 é que ela aparece. E mesmo assim, em nenhum momento por iniciativa de Deus. Já a palavra seita, página 3, viu? Já a palavra seita só aparece em Atos 5:17 e 15:5, também 24:5 e 26:5, referindo-se aos saduceus, fariseus e aos primeiros cristãos, todos oriundos do judaísmo. Então, o judaísmo é a religião oficial, que está fundamentada aí no texto sagrado da Torá, tá ok? Então, o judaísmo está fundamentado no texto sagrado da Torá. As leituras diferentes que se fazem em relação ao texto oficial, elas são denominadas seitas do judaísmo. Então, há diferentes facções que interpretam o texto oficial de diferentes maneiras. Elas todas adotam o mesmo texto base, o texto oficial, que é a Torá. A Torá é o livro sagrado deles. Todavia, cada um, a partir da sua perspectiva filosófica, vai fazer a leitura de uma determinada maneira. Então, os saduceus, por exemplo, que são muito envolvidos com a filosofia grega, eles se apartam da noção de espiritualidade. Eles não creem em anjos, eles não creem em ressurreição, eles adotam simplesmente a Torá como um livro regra, tá certo? Como um livro de ética, de moral, um livro de legislação. Eles partem nessa visão muito mais humanista, até pela influência que eles tinham do contato que eles tinham com a sociedade grega, com a filosofia grega. Então eles têm essa leitura. Eles são totalmente diferentes dos fariseus. Eles usam o mesmo texto sagrado, usam a Torá também. Eles podem ser incluídos também dentro do judaísmo. Só que o judaísmo praticado pelos saduceus não tem nada a ver com o judaísmo praticado pelos fariseus. Os fariseus são professores da lei, tá? Então os fariseus eles estão muito ligados aos escribas. Os escribas são especialistas no texto da lei, porque eles fazem a cópia, então eles têm um conhecimento muito profundo do texto da lei. E os fariseus, eles têm a habilidade da comunicação, do ensino, da certa didática. Então eles sabem ensinar em cima daquele texto da lei. Eles sabem pregar, eles sabem tirar muitos ensinamentos dali para comunicar ao povo. E eles constroem
toda uma tradição que eles vinculam ao texto da lei. Então, inclusive aquela máxima, construir um muro em torno da Torá, que é onde os fariseus vão construir toda uma tradição, tá certo? Que é vinculada aos comentaristas, aos estudiosos da lei. Então eles vão partir da ideia, partir do pressuposto da autoridade bíblica, da autoridade da tradição, tá certo? Que está caminhando juntamente com a tradição escrita, a tradição oral, e eles vão encarar o texto como plenamente literal. Então eles vão entender que existe sim o sobrenatural, existem anjos, tá certo? Existem milagres. Por quê? Porque eles partem da ideia de que aquele texto que foi revelado, ele é plenamente literal. Enquanto que o outro já vai partir de uma ideia um tanto mais alegórica, que vai tomar aquele texto como uma máxima, tá certo? Através da qual ele constrói todo um código de ética, de moral, tá certo? Uma legislação que vai reger a vida das pessoas, mas não vai desenvolver uma ideia de sobrenatural. Então você tem os saduceus e os fariseus, ambos estão dentro do judaísmo, só que fazem uma leitura totalmente diferenciada. Assim nós temos seitas. Eles não chegam a adulterar o texto da Torá, mas as conclusões que tiram da Torá são totalmente diferentes. E aí você pode acrescentar os grupos ainda, como os essênios, que podem ser colocados como um movimento místico, um movimento apocalíptico, e que também vai tirar outras conclusões lendo o mesmo texto, o texto da Torá. Em torno da Torá, dentro do judaísmo, você tem todas essas facções, e as facções são seitas do judaísmo. Tá, ok? O judaísmo é a religião oficial, mas não basta você dizer que eles estão no judaísmo, você tem que entender que ala do judaísmo é, que facção do judaísmo é, tá, ok? Assim também, cristianismo. Cristianismo é extremamente neutro, você tem diversas subdivisões, você tem as mais importantes que são o catolicismo romano, a igreja ortodoxa e o protestantismo, são as três principais. Mas dentro do protestantismo você tem arminianos, calvinistas, luteranos, você tem pietistas alemães, você tem esqueci o nome, colonizar os Estados Unidos, puritanos, você tem os puritanos, então você tem diversas facções, vamos dizer assim também, dentro do cristianismo, dentro da subdivisão protestante do cristianismo. Cristianismo, protestantismo, catolicismo romano, ortodoxo, dentro do protestantismo, essas subdivisões, e cada subdivisão dessa se articula também com outras divisões maiores ainda. Aí vai ter o pentecostalismo também. Então cada um vai valorizar e vai enxergar o mesmo texto oficial de uma maneira diferente, por causa dos pressupostos que adota, por causa da forma de leitura que adota. Assim nós temos facções, subdivisões. Podemos chamar até de seitas. Agora, partindo sempre com aquele cuidado no qual existe a seita que distorce o texto oficial, existe simplesmente a seita que é atribuída assim porque ela faz uma leitura diferente do texto oficial. Ela não adultera o texto, mas ela chega a um entendimento diferente, tá certo? A partir de outras, a leitura que ela faz de forma diferenciada. Então temos aqui esse primeiro texto que fala basicamente acerca de religião e começa a dar a ideia dessas seitas. Eu quero passar um conteúdo para vocês que eu desenvolvi para a gente entender melhor essa questão da Bíblia Sagrada, da revelação bíblica em relação à religião, tá? Que é o que ele fez questão. Ele fez questão de pontuar aí, de deixar bem destacado. Por isso que eu preciso ler com vocês essa página aqui. Mesmo que a questão de doutrina que a gente já fez, então a gente vai passar. Mas isso aqui a gente precisa pegar. Veja só, se você não pegar essa noção, isso aqui vai confundir você na continuação da matéria. Tudo isso aqui já foi falado, ó. Isso aqui não vou falar mais nada, que isso aqui já foi dito, ó. Heresia, já expliquei. A seita, ortodoxia, doutrina. Se estuda as falsas doutrinas, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Esse livro aqui, que eu faço a leitura dele numa gravação. E isso aqui, ó. Isso aqui eu acho importante. Cortou um pedaço ali. Deixa eu ver se consigo falar. Por que ele propõe haver essa divisão, essa separação de conceito entre religião, onde ele coloca com um desenvolvimento muito humano, né? É isso que ele está tentando caracterizar aqui, a religião como algo muito humano, e existe uma coisa que está acima da religião, que é a verdade.
Ok? Então é isso que ele está, essa divisão que ele está provocando aí. É isso que ele está trazendo de confronto. Por quê? Existe dentro dessa gama de religiões diversas filosofias, diversas máximas, diversos aforismos que, quando analisados, eles contêm partes da verdade. Eles têm muitas ideias que fazem sentido, muitas ideias que de fato podem proporcionar algo benéfico às pessoas, algo benéfico à sociedade, ok? Mas não necessariamente por conter algo de verdade, ela é totalmente verdadeira. Essa que é a questão quando você analisa, é isso que a gente vai fazer ao longo dessa matéria. Analisar essas diferentes manifestações de filosofias, de religiões, de revelações, de manifestações humanas, né, nessa área religiosa, e ver que quando você analisa a forma de expressão delas, elas contêm dentro de cada uma delas algo de verdade, algo que é importante, algo que faz sentido e que de fato é um princípio norteador, é um princípio construtivo para a vida das pessoas. Mas não porque ela contém aquele fragmento de verdade, toda a sua estrutura esteja validada. Você vai analisar a estrutura num todo e você vai encontrar diversas incoerências, diversas contradições, diversos conceitos equivocados, diversos conceitos errados que foram alimentados por uma mentalidade que é destrutiva, mesmo que tenha restado aquele fragmento de verdade. E é interessante, se a gente é honesto, nós temos que olhar para essas manifestações religiosas de uma forma honesta e tentar compreendê-la na sua expressão e tentar observar e encontrar o fragmento de verdade que está presente nelas. Porque quando você assim o faz, esse fragmento de verdade pode ser uma ponte, como Paulo aproveitou essa ponte. Paulo, quando ele se expressou no Areópago, aquilo que ele da verdade, da religião, de Deus, da revelação, Paulo buscou aquilo que possa criar uma relação entre eles, aquilo que possa estabelecer uma ponte, uma conexão. Paulo não buscou as contradições, porque as contradições são evidentes. Existem muitas contradições, existem muitos elementos que são agressivos, que são contrários, né, que são irreconciliáveis. Existem muitos, eles sobram, ok? Agora existem poucos pontos de conexão. E esses pequenos pontos de conexão são fragmentos da verdade, que estão espalhados entre os conceitos religiosos. É assim, por isso que ele constrói aqui nessa primeira abordagem em relação à religião, ele constrói a ideia, né, dentro do conceito de religião, de que existe a verdade que vem da parte de Deus, que é incontestável, que é perfeita, que é absoluta, ok? Existe a verdade de Deus. E existe as construções humanas, as filosofias humanas, as religiões, que são construções humanas, tentando alcançar a verdade. E nessa tentativa de alcançar a verdade, houve meditação, houve introspecção, houve reflexão. Quando houve esse trabalho humano, obteve-se uma parte da verdade. Só que ela foi misturada com um monte de conceitos equivocados. Aí você tem as falsas religiões. Okay? Então, o comentarista, desde o princípio, ele já tenta causar essa divisão. E aí onde eu coloquei esse horizonte para vocês, o que você vê aí nesse horizonte? Você tem um horizonte que está principalmente definido pela presença do Sol, né? Você tem abaixo dessa linha onde o Sol está presente, um ambiente coberto de nuvens, tá? E eu sei que abaixo dessas nuvens tem toda, né, uma atmosfera, tem lagos, tem rios, tem florestas, tem montanhas, tem tudo isso, tá ok? Então assim se apresenta, por exemplo, a manifestação da verdade no meio das religiões. Você tem a verdade que é norteadora, a verdade que é orientadora, a verdade que é o ponto de referência, tá ok? E ela quando vem a este mundo, quando Deus comunica a nós a verdade, e Ele por meio da sua palavra, Ele comunica a verdade, por meio da manifestação de Cristo, Ele comunica a verdade, Ele vem para dissipar aquilo que impedia o contato das pessoas em relação à verdade. Então quando você tem a manifestação do Sol, o que Ele vai fazer? Ele vai dissipar as nuvens. Quando Ele vai dissipando as nuvens, Ele vai se manifestando em diversos lugares, que é o que a gente vai encontrar. Existem manifestações da verdade em diversos lugares.
Existe a abertura em diversos lugares para a verdade, mas, por outro lado, existem também muitos lugares que estão fechados à verdade, que estão como que encobertos por uma nuvem de ignorância, que estão encobertos por uma nuvem de tradicionalismo, que estão encobertos por uma nuvem de pecado, o pecado humano que gera diversos tipos de distorções. Tá ok? A verdade está tentando penetrar, mas muitas das vezes os obstáculos dos homens limitam o acesso da verdade aos seus corações. A verdade ela é uma só para todo mundo, só que em nem todos os lugares ela pode entrar, porque algumas pessoas fecham-se à verdade. Pode falar. Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam. Está na cara deles, mas não resplandecer a glória de Deus. A glória. Então a glória de Deus é o ponto de referência. Exatamente. É nessa perspectiva que Paulo está trabalhando. A verdade de Deus está tentando iluminar todos, não é apenas para os judeus. É tanto que ele só falou isso depois que as escamas caíram dos olhos. Exatamente. Aí ele teve essa visão. Porque antes ele era extremamente limitado dentro de uma visão ultra radical judaica. Então ele tinha a visão de que apenas o povo de Israel era digno de qualquer atenção. Aí quando ele passa por essa manifestação de Cristo, e que Cristo resplandece para ele, e depois que as escamas dele caem, a perspectiva dele é outra. Ele vê Cristo se manifestando para todos os povos. Pode falar. O que pode variar nessas ramificações de religião é ter mais ou menos verdade. Isso mesmo. Tem algumas que conseguiram um desenvolvimento maior. Então o que acontece? Ela tem muitos elementos validáveis. Aí você compara, você pega religiões comparadas. Numa perspectiva da teologia liberal, religiões comparadas é analisar tudo que o homem construiu. Então é uma perspectiva sociológica, antropológica, só isso. A nossa perspectiva de religiões comparadas é pegar a verdade de Deus, tá certo? Que nos foi comunicada por meio do Logos divino, pré-encarnado, que é Cristo, tá? E na perspectiva de Cristo, o que eles puderam alcançar? E aí você tem as diversas manifestações religiosas, e algumas delas têm muitos elementos validáveis. Fala, olha, esse aspecto aqui, ele de fato está correto. E mesmo que há muitos erros, há muitas contradições, há muitas situações incoerentes, mas esse aspecto aqui é válido, é verdadeiro. Né? Aquilo que Paulo conseguiu encontrar no discurso no Areópago, que ele disse, né? Porque nele vivemos e sobre ele nos movemos. Quando ele traz essa frase de um poeta grego, um poeta cretense, um poeta que era da ilha de Creta, um cara que não havia tido a revelação das leis de Moisés. Ele não teve contato com o Deus de Abraão, só que ele teve algum contato com a verdade. E em algum momento ele chegou a através dessa meditação, através dessa conscientização, ele conseguiu tocar nessa parte da verdade. E Paulo soube identificar. Olha, isso aqui que ele disse, isso aqui está certo. Só que isso aqui está certo em relação a quem? Quem é esse sobre o qual nos movemos? Quem é esse pelo qual vivemos? É Cristo. É Ele que responde a essa pergunta. Pode falar. Porque eu vi algumas discussões por conta de algumas frases que alguns usam, né? Você não pode falar isso porque você não pode crer nisso, você não pode acreditar nisso, você não pode falar isso porque foi o Buda que falou, porque foi o Dalai Lama que falou, porque foi o mundo sábio qualquer que falou. Assim, mas há verdades que não deixam de ser verdades porque eles usam também. A frase que eu gosto muito, que eu acho assim, é muito válida: toda verdade é verdade de Deus. Toda verdade é verdade de Deus, onde ela se manifeste. Então quem foi que falou? Foi Dalai Lama? Parabéns para ele, isso aqui é verdade. Não é por causa disso que eu estou validando toda a filosofia dele. Sim. Então, Nietzsche falou coisas que eram verdade. As suas... Exatamente, então você tem que ter critério. Se você tem critério, você está seguro no seu critério, é aquilo que Paulo falou. Olha só que coisa maravilhosa, né? Aquele que quer ver que eu vou esquecer a primeira palavra? Que ele diz que analisa a todos o espiritual. Ele a tudo compreende e de ninguém é compreendido. Então, quer dizer, ele consegue olhar para diversas manifestações e aí ele vai percebendo. Isso aqui é carne, isso aqui é carnalidade humana. Você vê muito de egoísmo, você vê muito de ganância, você vê muito de mesquinhez. Isso aqui é manifestação demoníaca. Você vê muito de coisa destrutiva, coisa que veio enganar um homem e levá-lo à corrupção e afastá-lo de Deus. Mas isso aqui não, isso aqui eu vejo verdade. Isso aqui está muito relacionado àquilo que Cristo falou, por exemplo.
né? Amar o outro como a si mesmo. Em algum lugar, um místico, um sábio, também falou algo semelhante. E ele conseguiu alcançar um fragmento de verdade, porque a luz está se manifestando para todos.